Vou pedir para o pessoal aqui trazer as 3 cadeiras. Quero fazer uma ilustração aqui na mensagem de hoje. Mas eu quero já começar lendo o texto que a gente tem lido todos os dias, Romanos 1, versos 16 e 17, que diz o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Não tem outro jeito. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. A gente tem falado de vários aspectos do Evangelho, a gente tem falado desse impacto que ele tem nas nossas vidas. E hoje eu quero falar justamente disso que a gente acabou de cantar. Eu quero falar justamente desse impacto que ele traz nos nossos corações. A Bíblia fala em coração e isso envolve muito mais do que simplesmente as nossas emoções. É verdade que sentimos as emoções no coração, mas também pensamos e raciocinamos aí, e até agimos com o coração. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que essa transformação ela precisa ser, e a gente vem falando isso em todos os domingos, de dentro para fora. Quantas vezes quando a gente vem buscar viver essa, vamos dizer assim, chamar dessa forma, experiência religiosa, a gente chega num lugar como esse, ou onde quer que você tenha encontrado isso, e você chega lá pedindo indicações, o que eu preciso fazer, onde eu preciso mudar, quais são, quem sabe aí, se você tiver uma lista de coisas que eu preciso fazer para que eu me considere cristão, ou para que eu seja aceito numa comunidade, ou para que eu possa ser aceito por Deus, ou inclusive que eu encontre paz sabendo que eu estou fazendo aquilo que cabe a mim fazer, que eu estou fazendo aqui uma performance para que Deus me veja como alguém bom, e para que as pessoas talvez olhem para mim e falem: uau, que pessoa boa, como ele é cristão, mas baseado numa performance. E o que eu estou falando aqui, quando eu estou dizendo do coração, e o que é o que a gente precisa buscar, é que essa transformação precisa acontecer de dentro para fora. Porque eu levo uma vida inteira, particularmente falando, dentro de igrejas. Boa parte dessa vida cuidando de pessoas. E eu já vi muita gente que estava tudo ok por fora. Que se a religião olhasse e falava: uau, tá vestido certinho, está falando bonitinho, está frequentando os lugares ok, mas a gente não sabia o que estava acontecendo dentro do coração. A gente não sabia qual era a condição interna, e muitas vezes, infelizmente, por situações que essas pessoas experimentavam, essas situações eram compartilhadas com a gente, abertas com a gente, e muitas vezes a gente via o quanto por fora estava bonito, e a própria palavra chama isso de sepulcro caiado. Por fora é bonito, por fora está limpo, por fora está cuidado. Quem sabe tem até uma florzinha ali que chama a atenção para deixar mais bonitinho, mas o que tem dentro é morte. O que tem dentro é algo que não é legal. O que tem dentro é algo que está apodrecendo muitas vezes. E a gente se conforma com essa vida de aparências. E é justamente para o lado contrário que a gente tem corrido aqui na igreja. É justamente na outra direção que a gente tem buscado estar, porque a gente quer viver algo verdadeiro. A gente quer viver essa vida que começa dentro dos nossos corações e vai transformando tudo aquilo que nós somos. A palavra nos fala dessa questão do coração e da importância dele em vários textos, e eu quero ler alguns deles com vocês aqui hoje. Levítico 19, 17, diz o seguinte: não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza a seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Quantas vezes a gente está olhando e sentindo algo mal, e a palavra está falando: é melhor você ir lá e falar. Seja franco, com amor, é claro. Mas fale para que isso não te sufoque, para que isso não te envenene, para que isso não te impeça de continuar caminhando. Mas isso acontece onde? No coração. O Salmo 4, verso 7 diz o seguinte: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Ou seja, aquilo que o Senhor me traz e aquilo que o Senhor faz em mim me deixa mais feliz, inclusive, do que aqueles que estão se sentindo satisfeitos de tudo aquilo que é material.
daqueles que estão se sentindo bem materialmente. O Senhor fala: eu tenho uma alegria que é maior do que isso. Salmo 13, verso 2 diz o seguinte: até quando terei inquietações e tristezas no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Provérbios 23, 7 diz o seguinte: pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz: come e beba, mas não fala com sinceridade. Preocupações que muitas vezes nós estamos vivendo, que fazem com que nós nos afastemos daquilo que o Senhor de verdade tem para as nossas vidas. Marcos 2, 8 diz: Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Um milagre tinha acabado de acontecer, as pessoas estavam felizes de haver recebido aquilo. Os amigos que haviam levado aquela pessoa até ali estavam celebrando, mas de repente as pessoas que estavam assistindo, que não conheciam a história, começam a pensar coisas ruins, e o que deveria ser algo bom, um momento especial, Jesus percebe que eles tinham algo mal dentro do coração. Para fechar, Eclesiastes 10, 2 diz: o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Muitas vezes começa a ir desse jeito, simplesmente com uma inclinação. Ah, não, mas não estou fazendo algo, não é tão grave o que eu estou fazendo aqui. Inclusive a gente acaba classificando os pecados. A gente olha alguém vivendo uma coisa e fala assim: não, mas o que ele está fazendo é muito pior do que eu estou fazendo. Mas tudo começa com uma inclinação, porque o coração é o âmago da nossa personalidade, o trono dos nossos compromissos, o centro de controle de todos nós. É aí dentro que eu vou saber, né? Porque desde aí isso vai interferir nas tuas decisões, nas suas atitudes, e onde nós vamos perceber quais são as tuas prioridades, mas nasce aí dentro. Muitos de nós podemos até durante um tempo tentar disfarçar, tentar nos esforçar, tentar fazer as coisas à nossa maneira, tentar parecer algo que nós não somos, mas todo mundo cansa disso. E no final do dia as pessoas começam também a perceber isso. O que está no coração vai determinar o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós sentimos, uma vez que a mente, a vontade e a emoção estão todas enraizadas aí. E existe um texto que fala muito comigo, está em Romanos 10, os versos 9 e 10, que diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Paulo está afirmando aqui que não basta entendimento, está falando que não basta simplesmente raciocínio sobre essa verdade bíblica. Embora isso seja absolutamente necessário, embora a gente não tenha como pular daí, e a gente viveu uma situação muito desafiadora durante um tempo, porque nós pastoreávamos no Brasil, e no Brasil tinha toda essa questão de como as coisas funcionavam, e as pessoas eram muito por emoção, e elas respondiam àquela palavra que estava sendo pregada, ou aquilo que estava sendo compartilhado, e depois eles iam pensar naquilo que eles tinham feito, e de repente nós somos enviados como missionários para a Espanha. E quando chega na Espanha era totalmente o oposto disso. As pessoas lá eram totalmente razão. Se eles não entendessem, se não fizesse sentido na cabeça deles, eles não davam passo nenhum. Quantas vezes nós demoramos um ano e pouco para conseguir levar uma pessoa para um pequeno grupo em casa, na Espanha? Porque era um processo totalmente diferente. E nós vemos aqui como essa fé salvadora, ela consegue unir esse entendimento racional com a convicção e confiança do coração, ou seja, as duas coisas são necessárias, mas é somente através da fé que a gente consegue experimentar isso e viver de maneira real, de maneira verdadeira, de maneira transformadora, aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Por isso a gente tem fugido desse lugar onde a gente tenta mudar de acordo com a nossa própria força. Vai exigir comprometimento? Vai. Vai exigir entrega? Vai exigir muitas vezes caminhar aquela milha extra? Vai. Mas o
Quem nos transforma é o Espírito Santo do Senhor. É a obra dele, é aquilo que Jesus fez na cruz, que me dá esperança e que me dá acesso novamente ao meu Criador, para que eu possa viver de verdade o propósito que ele tem para a minha vida, e isso transforma absolutamente tudo. E muitas vezes a gente está aí, travado, bloqueado, não querendo se entregar para aquilo que o Senhor tem, justamente porque a gente acredita com todas as nossas forças que depende de mim, que depende da minha capacidade, que depende do meu esforço. E eu quero usar essas 3 cadeiras aqui hoje para representar uma situação que muitos de nós vivemos. Cada uma dessas cadeiras vai representar algo diferente. Essa cadeira aqui vai representar o mundo. Muitos de nós, se não todos, já estivemos sentados aqui. Os que sentam aqui são aqueles conhecidos como ímpios. Ou seja, aqueles que não têm compromisso com o que Deus tem compromisso. Aqueles que não honram o que Deus honra. Aqueles que vivem separados, longe da vontade do Senhor para suas vidas. E muitos de nós já estivemos sentados aqui. E graças a Deus pelo Evangelho, graças a Deus por essa boa notícia, graças a Deus por aquilo que aconteceu na cruz, que nos resgatou desse lugar, que nos tirou daqui e que nos levou a uma nova realidade. Nos abriu novas oportunidades e nos deu a possibilidade de nos sentarmos em alguma dessas 2 cadeiras aqui. Essa cadeira aqui representa o reino dos homens. E essa daqui representa o reino de Deus. E é interessante porque muitos de nós, quando nos levantamos de lá, nos sentamos numa dessas 2 cadeiras. E eu quero falar de algumas características que nós vivemos quando nós estamos sentados nessas cadeiras, porque muitas vezes nós estamos sentados aqui, e eu quero dar uma informação e uma notícia um tanto quanto preocupante, porque 90% dos cristãos estão sentados nessa cadeira. E enquanto nós permanecermos sentados nessa cadeira, nós não vamos conseguir impactar quem está aqui. Nós vamos conseguir, inclusive, até produzir alguma coisa, mas nós não vamos conseguir impactar da maneira que o Senhor nos chamou para impactar. Nós não vamos conseguir viver o propósito verdadeiro que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Nós não vamos conseguir experimentar aquilo que Deus planejou para as nossas vidas, porque nessa cadeira do reino dos homens é sobre mim. Sabe aquelas pessoas que quando você vai conversar com elas, nas frases delas tem muito eu, tem muito mim, tem muito me. E como eu já disse, muito cristão está sentado aqui, muito pastor está sentado aqui. Eu tive sentado aqui por muito tempo. E enquanto eu estava sentado aqui, eu não vivia essa confiança no sustento do Senhor, eu não vivia essa confiança na promessa do Senhor. E enquanto eu tive sentado aqui, eu não conseguia fazer nada com relação a quem estava aqui. Eu só conseguia me preocupar se eu ia conseguir chegar no final do mês. Eu só conseguia me preocupar se eu ia conseguir responder à expectativa que as pessoas tinham sobre mim, que a liderança tinha sobre mim, que as pessoas com quem eu ia falar teriam sobre mim. O Senhor já tinha me falado das promessas, o Senhor já tinha falado do que Ele tinha, mas eu não conseguia enxergar além de mim mesmo. Eu não conseguia ver que na realidade quem o Senhor queria alcançar e tocar estava aqui. Eu só via a mim mesmo. Quem está aqui está buscando o que pode conseguir para si. Sabe que Deus tem um reino, sabe que Ele tem um plano, mas não sabe como manifestar esse reino de Deus para impactar quem está no mundo. Não sabe como fazer com que isso seja algo transformador. Tem inclusive uma promessa. Quantos de nós temos promessas? Nós vemos o povo de Deus que saiu do Egito, todos eles tinham promessa. Só 2 viveram o cumprimento dela. Só 2. E eram aqueles que estavam buscando evidências de que a promessa do Senhor ia se cumprir. Aqui, você é influenciado pelo mundo. Aqui o que você vive é pura performance, é tudo teu. É por tua conta, é na tua capacidade, é na tua inspiração.
Sabe aquele dia que você fala, não, hoje eu não estou bom, então eu não vou fazer, hoje eu não estou bom, então eu não quero ver ninguém, hoje eu não estou bom, então pode cancelar toda a programação. Não é isso que o Senhor nos chamou a viver, não é isso, não é nesse lugar de performance que o Senhor nos chamou a viver, não é dirigido pelas circunstâncias, não é dirigido por se as coisas deram certo conforme a minha expectativa, não é aí que o Senhor tem nos levado. Sabe por quê? Porque minha identidade não é o que eu faço, mas sim quem eu sou. E a palavra do Senhor me fala quem eu sou. Quantos de nós estamos aí baseados simplesmente naquilo que eu estou fazendo? E o Senhor não me leva a esse lugar. Enquanto nós continuarmos sentados aí nessa cadeira número 2, nós vamos ver muitos perdidos e não alcançados na cadeira número 3. O amor nos faz mover-nos de uma maneira diferente. Porque eu sou quem eu sou, porque eu faço o que eu faço. E eu quero te perguntar, para que viver debaixo de pressão, se eu posso viver o prazer do que Deus está fazendo na minha vida? Se eu posso viver o prazer de ser resgatado e dessa história que já foi de dor, que já foi de tristeza, que está sendo transformada num testemunho, que vai impactar a vida de outros, para que outros sejam alcançados e transformados. Para que viver debaixo dessa pressão, se eu posso viver o prazer de saber que Deus está me transformando hoje, e está me levando a viver algo que eu jamais poderia viver por minha conta? Quem está aqui não vive como filho, não experimenta o amor de Deus verdadeiro, e por mais que produza algo, por mais que consiga alcançar determinadas pessoas e impactar com a sua performance, o que é produzido aqui são órfãos, são pessoas que também não conseguem experimentar o amor de Deus, que também não conseguem caminhar de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E Jesus nos prometeu, ainda quando Ele estava indo embora dessa terra, Ele falou, não vou abandoná-los, mas voltarei para ficar com vocês. Você não está sozinho, nunca, jamais. Você é um filho e uma filha amada, e o Senhor te chama para viver esse amor, para viver o poder desse amor sobre a tua vida, para que você possa de verdade caminhar na vontade perfeita que Ele tem para a tua vida. Nós não somos salvos simplesmente de alguma coisa, mas nós somos também salvos para algo. Existe um propósito, existe algo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, existe uma transformação que Ele está trazendo para todos nós com um propósito muito maior do que nós mesmos. Mas quando nós chegamos aqui, que é onde o Senhor quer que nós estejamos, que é onde muitas vezes, quando nós simplesmente sentamos nessa cadeira, nós começamos a experimentar aquilo que a gente nunca tinha vivido antes. Porque quem está nessa cadeira, para quem está aqui, deixa eu te falar, o sobrenatural se torna natural. Aquilo que você não podia passa a existir. Aquilo que você não conseguia chega sobre a tua vida. O sobrenatural se torna natural. Eu não tinha como, eu não tinha porquê, eu não tinha condições, mas o Senhor me deu, porque o amor dele derramado sobre mim, a graça dele que vem sobre mim, me faz viver aquilo que eu jamais poderia viver. Me faz experimentar um amor tão sobrenatural, um amor tão poderoso e transformador, que eu não tenho como continuar sendo o mesmo, e não tem como as pessoas que estão aqui não serem impactadas por aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Não tem como. Nessa cadeira, sabe com o que eu me preocupo? De que maneira eu posso me doar? Onde eu posso servir? O que eu posso fazer? De que maneira eu posso me entregar? Eu não estou preocupado se eu vou receber alguma coisa de volta. Eu não estou preocupado se eu vou ter capacidade ou não. Eu quero me entregar e pedir, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Faz o teu querer. E quanto mais você vai experimentando a vontade do Senhor, você não aceita outra coisa. Você não negocia buscando nada mais. Porque o que você quer é mais e mais daquilo que o Senhor tem para a tua vida. É o reino de Deus que nós estamos buscando. É a vontade dele que nós queremos viver, mesmo porque somente ela é boa, perfeita e agradável a Ele. Sempre bom lembrar. Os que estão aqui sentem o amor de Deus. Efésios 3,17 fala que nós estamos enraizados nesse amor. Sabe o que essa palavra diz? Peço também que por meio da fé
Cristo viva onde? No coração de vocês. E oro para que vocês também tenham raízes e alicerces no amor. Não é no teu braço, não é na tua força, não é na imposição, é no amor. O amor é poderoso, o amor é transformador. O amor faz uma obra que eu não posso fazer, eu não sou capaz de fazer. Eu não tenho argumento, eu não tenho verbo suficiente para fazer a obra que o amor pode fazer. Por isso nós precisamos estar enraizados nesse amor. Quando a gente senta nessa cadeira do reino de Deus, quando a gente busca aquilo que Ele tem para as nossas vidas, nós passamos não a sermos influenciados, mas sim a influenciarmos o mundo. Eu me transformo de um termômetro num termostato. Eu deixo de simplesmente captar a temperatura para mudar a temperatura, para mudar ambientes. Por isso, quando você está vivendo esse amor verdadeiro, muita gente fala, não, está vivendo o primeiro amor. Por isso, quando você está experimentando isso, o ambiente muda no trabalho, o ambiente muda na escola, o ambiente muda em casa, até as discussões, como a gente tem ouvido testemunhos aqui, as discussões passam a ser bíblicas. Eles estão discutindo e as citações são bíblicas, porque começa a mudar tudo. Só que aqui acontece algo muito importante. Quem Jesus é para você vai determinar o que Jesus vai ser através de você. Será que você consegue entender isso? Que o relacionamento é pessoal? O mesmo acesso que eu tenho, você tem? Será que você consegue entender que Ele morreu na cruz por você? Será que você consegue entender que você não depende de mim? Será que você consegue entender que você não depende do pregador que você está escutando lá no YouTube? Será que você consegue entender que você tem acesso direto, que Jesus morreu na cruz para que você pudesse chegar à presença do Pai e ser transformado por isso? Será que você consegue entender? Será que você consegue entender que você precisa conhecer o Senhor de verdade, de todo o coração? Nos nossos tempos de mesa, né, que é o tempo do nosso discipulado, na primeira aula a gente começa a falar de conversão. E quando a gente fala de conversão, a gente fala que isso só é vivido através de arrependimento, mas fé verdadeira. E quando a gente está falando de fé verdadeira, a gente está falando de alguém que tem coragem de se jogar, de se entregar. A gente até faz uma ilustração de colocar uma pessoa atrás, que você conhece, e você simplesmente se joga, porque você sabe que essa pessoa vai te segurar. Sabe por quê? Porque você conhece essa pessoa. No nosso relacionamento com Jesus é desse jeito. Por que muitas vezes você não se joga? Por que muitas vezes você fala, não, nem vou entrar aí porque vai sair do meu controle? Porque você ainda não conheceu Jesus de verdade. Se você conhecesse de verdade, você já teria se entregado, você já estaria descansando, você já saberia que não são as circunstâncias que vão determinar se você está ou não está vivendo o cuidado do Senhor. Quem Jesus é para você vai determinar o que Jesus será através de você. Deixa eu te falar, isso é uma jornada. Ser amado, receber amor, a tal ponto disso não caber mais dentro de você, e então você começa a transbordar, e você começa a entregar amor. Você começa a fazer coisas que você mesmo não vai se reconhecer fazendo. Você vai começar a sentir por pessoas que o Senhor está colocando diante de você ou do teu lado, coisas que você jamais experimentou antes, porque é o amor dele que não está cabendo dentro de você e está transbordando até que você começa a entregar, não porque a pessoa merece. Já não se trata do que ela fez ou deixou de fazer, se trata de quem você é, porque cada um dá o que tem. Muitas vezes você está recebendo algo tão ruim e você não consegue devolver nada diferente, porque você não tem algo ruim para entregar. Se o Senhor tem derramado vida sobre você, se o Senhor tem derramado amor sobre você, como você vai entregar outra coisa? E não é fácil, não estou te falando aqui que é. Já contei essa história algumas vezes, que uma vez aconteceu na Espanha, em Madrid. Nós fazíamos os pequenos grupos em casa, né? A vida Madrid começou na nossa casa. E as casas de Madrid eram muito diferentes, né? A gente vivia num lugar que eles chamavam de pareados, que é uma casa grudada dos dois lados, é o sobrado do Brasil, né? Então nós tínhamos parede com parede, casa dos dois lados, e 2 casais sem filhos, nas 2 casas.
Meu Deus do céu, aquelas pessoas queriam ver qualquer pessoa, menos a gente. A casa todo domingo tinha 60, 70 pessoas lá num pequeno grupo. E era o que me chocava, porque eu falava, Senhor, como é que eu vou ter a oportunidade de mostrar amor por essas pessoas se eles são tão amargos? E eles eram muito amargos com a gente. Tal ponto de cumprimentar, não responder. E não é que a gente fazia as reuniões tarde da noite, a gente fazia reunião 4 da tarde. Às vezes às 5 eles já batiam na minha porta pedindo para parar. E a gente fazia todo o possível. Eu lembro que depois de um dia de reunião, olha que coisa, as pessoas tinham ido embora de casa, e eu vejo, cada vez que eu saía para despedir uma pessoa, eu via que ele estava tentando abrir a porta da casa dele e não conseguia, um dos vizinhos. E ele não conseguia abrir a porta. E eu saía de novo e o cara estava lá. E daqui a pouco chegou um carro de chaveiro. E as portas da Espanha, meu Deus, aquelas portas são um sonho. Para quem gosta de segurança, eu amo segurança. As portas eram blindadas, sabe? Parece uma porta de banco. A porta da tua casa parece uma porta de banco. Você tranca ela aqui, entra uns ferrolhos por toda a porta. Então é impossível de você abrir aquela porta, né? Não tem como dar um jeitinho. E eu vi que ele ficou lá meia hora, 40 minutos, 1 hora, e ele não conseguia entrar na casa dele. Até que a última pessoa saiu, aí eu peguei e fui lá oferecer ajuda. Falei, é o seguinte, nossas casas são grudadas, né? Então o nosso telhado é o mesmo, e nós tínhamos uma janela de teto. E nessa janela de teto você podia subir por uma, dar uns 4, 5 passos e descer. E eu fui, já tinha subido e vi que a janela dele estava aberta. E eu falei, tua janela está aberta, você pode entrar pela minha casa, subir, com 2 minutos você está dentro da tua casa. Ele quis dar uma de, não preciso, obrigado. Eu falei, ok, como você quiser. Entramos em casa, fechamos a porta, já íamos dormir, né, já se arrumando para ir para a cama com as crianças e tudo. Deu 15 minutos, ele me chama na campainha. Falou, aquilo que você me ofereceu, pode ser? Eu falei, claro, está oferecido. Subiu comigo até o último andar da casa. Quando chegou lá, ele não tinha como subir. Fiz a cadeirinha para ele. Ajudei ele a subir. E meus filhos olhavam para mim e falavam assim, por que você está fazendo isso, pai? Esse cara nem olha na tua cara. Eu falei, é o que eu tenho. Eu não tenho nada diferente. Do jeitinho que eu falei para ele, aconteceu. Com 2 minutos, ele estava dentro da casa dele. Tudo certinho. Falei, uau, ganhei um amigo. Até a manhã seguinte, quando eu cumprimentei ele, ele não me respondeu de novo. Mas o que eu quero te dizer é que cada um dá o que tem. Se eu tivesse a oportunidade de fazer isso de novo, eu faria do mesmo jeito. Porque cada um dá o que tem. No reino de Deus, não é sobre mim. É sobre o que Ele tem. Amar uma escola. A gente precisa frequentar essa escola. O poder do amor muda tudo. Transforma todos. Quero te falar que essa cadeira tem esses pés, esses 4 pés. Esses pés são intimidade. Ele te fez filho. Ele te ama, Ele te traz para perto. Esse outro pé é identidade. É o Senhor quem diz quem você é. Existe uma aliança entre você e Deus. Outro pé a gente pode falar que é destino. Todos temos propósito e chamado. Ninguém aqui é chamado a assistir, ninguém é chamado a simplesmente olhar. Você tem destino dado por Deus e você vai viver esse chamado e o propósito que o Senhor tem na tua vida. E existe uma outra perna chamada, e eu amo essa perna, que é liberdade. Caminhamos com alegria no que Deus nos chamou a fazer. Não existe obrigação, ninguém tem que nada. O Senhor nos chama em amor e nós temos a liberdade de responder a esse chamado do Senhor. Deixa eu te falar, para concluir, para já ir fechando. Nós precisamos conhecer o Pai como Jesus conhecia. Desejo que você acorde de manhã vivendo e sentindo-se totalmente amado. Independente do que você vai enfrentar durante o dia que vem pela frente. Eu não sei o que vai acontecer nessa semana que está começando, mas que você viva e sinta esse amor de Deus sobre a tua vida. Porque quando você viver esse amor de maneira real, você vai entender que o Pai quer teu bem.
que tudo que Ele está te permitindo viver é com o intuito de preparação para o futuro que Ele tem para você. Você não tem ideia de onde vai estar, do que vai ser feito, de que maneira Ele vai te usar, mas Ele sabe, e Ele sabe por onde está te levando, Ele sabe o que está fazendo para te preparar para o futuro que Ele já tem para você. Por isso confia, se entrega e saiba que Ele sempre, sempre tem o melhor. Que nós possamos viver esse batismo de amor hoje, porque esse amor ele é poderoso e transformador. Quantos de nós aqui, por não vivermos esse amor, achamos que temos que fazer a coisa do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa capacidade? Quantas vezes eu não me levantei daqui porque eu falava, como vai ser? Que capacidade eu tenho? Quando Deus me falava da promessa, tudo que eu respondia era eu tenho outro plano, eu tenho outra ideia, o meu plano é bom. E eu não estou te falando que quem está sentado aqui está fazendo algo que muitas vezes são planos bons, mas é teu, e o Senhor está te chamando e te convidando a viver aquilo que é dele, porque o dele é perfeito. Que nós possamos ser esses cordeiros com coração de leão. A identidade está no cordeiro, mas a autoridade está no leão. Que nós possamos nos levantar para viver isso que o Senhor tem nas nossas vidas, porque não é por força, não é por violência, não é na marra, não é do teu jeito, não é no teu tempo, mas é no amor que o Senhor tem derramado. O Espírito Santo é quem convence, o Espírito Santo é quem transforma, o Espírito Santo é quem nos leva a esse lugar onde nós somos cuidados. Para fechar, eu quero ler Mateus 11 com vocês, verso 28, que diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Aleluia. Nós não precisamos levar nosso jugo. Aqui nós carregamos nosso peso, nossas expectativas, as exigências que muitas vezes nós mesmos colocamos sobre nós. O que Ele está falando aqui é para nós levarmos o dele. É fácil, é leve, porque não é na tua força, não é na tua capacidade. Mais uma vez eu quero te dizer, nós precisamos conhecer o Pai como Jesus conhecia. Que nós possamos entrar nesse lugar de intimidade e de relacionamento verdadeiro com o Senhor, em nome de Jesus.